Django Livre é um dos melhores filmes do Quentin Tarantino e com certeza um dos melhores faroeste aí dos últimos 30 anos. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise, uma crítica sobre o filme Django Livre. Então se vocês também gostam do Quentin Tarantino, se vocês gostam do filme Django Livre, vocês vão se inscrever no canal agora e deixar o seu like. E bora lá começar esse vídeo. Bom, o Quentin Tarantino, ele é um dos meus diretores preferidos e toda vez quando eu vou assistir um filme dele, eu sempre fico hipnotizado, principalmente por conta de dois motivos. Um, por conta dos diálogos incríveis que todo o filme dele tem, e em segundo, por conta das atuações sensacionais de todos os atores. Então logo aqui de cara, a gente poderia começar falando sobre as atuações sensacionais, principalmente do James Fox e do Christopher Waltz, que são aí a dupla de protagonistas. E é muito interessante a química que esses dois personagens têm, porque ela já é muito bem desenvolvida desde o começo do filme, porque uma das primeiras cenas do filme a gente já vê ali o personagem do Django e ele já conhece o personagem do Christopher Waltz, que é o Dr. King, e essa química ela é muito bem feita porque logo no começo do filme a gente já entende a personalidade dos dois protagonistas. O Django é um escravo que sofreu bastante, então nas primeiras cenas a gente percebe que ele é uma pessoa de certa forma assustada, inocente, e a gente observa essa inocência dele através de algumas cenas, como por exemplo, quando ele vai tomar lá a cerveja com o Dr. King, ou quando, por exemplo, ele vai ouvir uma história de contos de fadas e ele fica ali totalmente entretido, sentado em uma posição que lembra uma criança. A gente observa também um pouco dessa inocência dele através de algumas falas dele, como por exemplo, quando ele fala pro Dr. King que ele não sabe o que é certeza absoluta. E isso é muito interessante porque a atuação do Jamie Foxx, ela é muito bem ponderada, porque conforme o filme ele vai se desenrolando, o Django ele vai mudando, porque ele carrega dentro dele uma raiva que conforme ele vai passando por algumas situações ao longo do filme, ele vai mudando essa personalidade dele. Então ele sai de uma pessoa totalmente inocente e assustada e vai de uma certa forma se empoderando e se tornando ali um cara totalmente corajoso e destemido. E é nesses pontos que você percebe como a direção do Quentin Tarantino é muito precisa, porque assim como em Django Livre, há outros filmes do Quentin Tarantino que possuem diálogos muito grandes, então os atores eles têm que decorar um texto gigantesco e atuar em cima desse texto. Então é uma tarefa difícil, e se o diretor ele não souber guiar os seus atores, em algumas cenas a gente pode ver o personagem atuando de uma forma e na cena seguinte ver o personagem atuando e agindo de uma forma completamente diferente. Então o Quentin Tarantino ele sempre soube guiar muito bem os seus atores, porque ele tem um conhecimento muito grande da história que ele está contando. Ele sempre tem um domínio muito grande do entendimento da personalidade de todos os personagens que aparecem ao longo do filme. E novamente a gente percebe isso principalmente no personagem do James Fox, que é o Django, e no personagem do Christopher Waltz, que é o Dr. King. No caso do Dr. King é um pouco mais interessante, porque o personagem dele também é muito bem desenvolvido. Em algumas partes ele até chega a roubar um pouco ali, dividir o protagonismo com o Django, porque em boa parte dos filmes o Django ele meio que é o coadjuvante da sua própria história, e o personagem do Dr. King é muito bem feita porque ele tem uma série de camadas. Em algumas cenas ele é um cara muito cortês e educado, da mesma forma também que ele é brutal e cruel quando é necessário, e ele é um cara inteligente que traz um pouco de sarcasmo em todas as falas dele, só que ele não é tipo um cara fodão e intocável. A gente tem uma proximidade com o personagem porque ele demonstra sentimentos que faz com que a gente se aproxime dele. Por exemplo, ele demonstra medo quando ele tá indo lá pra Candyland, ou quando ele também demonstra raiva quando algum plano dele não dá certo, e todas essas camadas o ator Christopher Waltz ele domina muito bem ao longo do filme. O Dr. King e o Django, eles são caçadores de recompensa, eles também estão querendo resgatar a esposa do Django, então ao longo do filme todo, eles sempre estão indo de um canto pro outro, então a ambientação é muito bem feita, principalmente ali nos cenários. Você vê que os cenários, eles têm profundidade, porque os personagens, eles caminham pelo ambiente onde se passa cada cena, então é tudo muito palpável, em momento algum você percebe que, ou pelo menos dá a sensação que eles estão gravando no estúdio, porque
é tudo muito real, é tudo muito bem feito. Toda a mise-en-scène, que no caso é a organização ali dos objetos que compõem ali o cenário, é tudo muito bem organizadinha. Então você percebe que aí já faz uma ligação muito forte com a fotografia que o Quentin Tarantino optou por ter nesse filme. Em alguns momentos você percebe ali que ele utiliza uma paleta de cor mais alaranjada, utilizando ali um pouco do vermelho e o marrom também, que normalmente os filmes de faroeste, eles optam por utilizar essas cores mesmo para trazer pra gente uma sensação de maior calor. Só que o Quentin Tarantino, ele tem um pouco mais de liberdade em brincar ali com a paleta de cor, porque como eu disse, o filme ele se passa ali no sul dos Estados Unidos e os personagens, eles sempre estão viajando. O Quentin Tarantino, ele brinca em optar por paletas de cores diferentes e de acordo com o local onde o Django e o Dr. King estão. Então, por exemplo, se eles estão em algum local mais fechado e a cena ela vai exigir ali um pouco mais de tensão, você percebe ali que ele sempre escolhe cores mais escuras, principalmente o marrom e o laranja, ou quando, por exemplo, a cena se passa em um local mais aberto, ele opta ali por colocar a câmera mais distante para a gente ver melhor o que está acontecendo na cena. Você observa também que as cores são mais vivas e mais claras. E o filme ele se passa em uma época onde os negros ainda eram escravos, e o Quentin Tarantino ele pega exatamente um desses negros escravos e transforma ele praticamente em um herói. E tratar do tema da escravidão em um filme é um pouco mais delicado, porque a gente percebe até hoje a consequência do que foi feito lá no passado, principalmente naquela época. E o Quentin Tarantino ele é tão genial que ele ainda consegue trabalhar o humor no filme de uma forma muito bem feita, só que sem debochar da escravidão, porque o humor que aparece no filme, o humor é sempre bem pontual, aparece nos momentos certos e não quebra ali a dramaticidade que aparece em alguns pontos específicos. O que era feito com os negros, todas aquelas maldades que eram feitas com os negros da época, é mostrada no filme de uma forma até bem forte e chocante, que o Quentin Tarantino ele não coloca a cena de humor para quebrar aqueles momentos. As cenas de humor ela aparecem nos pontos certos e, melhor de tudo, são realmente muito engraçadas. E a trilha sonora desse filme ela é sensacional porque ela é composta de músicas já existentes e músicas feitas exclusivamente para o filme. Então o Quentin Tarantino ele brinca ali, vai alternando entre um pouco de música clássica e um pouco de rap, e é muito bacana porque eu gosto muito de rap, então ouvir um rap em um dos filmes do Quentin Tarantino é praticamente um sonho. Tem uma música do Rick Ross que toca nesse filme, cara, que aquela cena quando toca é de arrepiar, que o Django ele tá ali em cima do cavalo com aquele boné dele, o óculos, cara, aquela cena é sensacional, que engrandece ainda mais o Django. E a trilha sonora no filme, ela tem esse papel fundamental de fazer com que a gente sinta realmente o que o diretor quer que a gente sinta em cada cena. Por exemplo, quando a gente tem que perceber que o Django é um cara incrível, é um cara fodão, ele coloca a trilha sonora mais alta. Tem uma cena também lá no final do filme, onde o Django é capturado por alguns caras que quer fazer ele de escravo novamente. Ele acaba matando esse cara e volta lá pra resgatar a esposa dele, e depois que ele mata o cara, ele vai pegando a arma, ele vai subindo em cima do cavalo, ele vai libertando ali uns escravos, toca uma música do John Legend, cara, que a trilha sonora sobe lá em cima e, nossa, é incrível. É uma cena muito visualmente bonita, assim, é claro que fica até de uma certa forma assim um pouco brega, mas é um brega legal que fica realmente muito bacana. E eu preciso também comentar sobre as atuações incríveis do Leonardo DiCaprio e do Samuel L. Jackson, que pra mim, a atuação do Leonardo DiCaprio em Django Livre, cara, é a melhor atuação da carreira dele, porque o personagem dele é muito mais centrado, ele tem uma presença muito forte em todas as cenas que ele aparece. A construção da personalidade dele cruel, que ao mesmo tempo é um cara muito cativante, que por mais que ele seja ali um cara odiável no sentido de ele ser um bom antagonista, ele é muito cativante por conta que o Leonardo DiCaprio é um cara muito carismático. Então pra mim eu considero essa a melhor atuação do Leonardo DiCaprio
DiCaprio. E o Samuel L. Jackson, ele também tá muito bem aqui nesse filme. Ele faz ali um personagem meio caricato, mas que faz sentido para a função que ele tem no filme. O personagem ali dele é um velho meio tosco, que tem um pouco de humor nas falas onde ele aparece, mas também da mesma forma ali que ele é um cara cruel e um cara odiável também. Bom, pessoal, era isso que eu queria basicamente falar com vocês sobre o filme Django Livre. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também gostam do filme Django Livre, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa a notificação para você continuar recebendo a notificação de toda vez que a gente lançar vídeo novo, porque aqui tem vídeo toda quarta-feira e os vídeos estão ficando realmente muito bacana. Agradeço todo mundo novo, todas as pessoas novas que estão chegando aí no canal. E siga a gente nas nossas redes sociais, que no caso é o Facebook e o Instagram. O link para nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, porque lá na nossa rede social tem conteúdo todo dia para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do cinema. E também escreve aí nos comentários, pô, o que vocês acharam sobre o filme Django Livre, que eu vou adorar saber. Escreve aí nos comentários quais outros filmes vocês gostariam que eu viesse aqui, comentasse um pouco sobre eles, fizesse uma análise, que eu vou adorar saber. Então é isso, até a semana que vem com mais um vídeo do Diário do Cinema.